Sou mulher, jornalista e já ouvi que eu só cheguei onde estou por conta da minha aparência. Sou mulher, jornalista e já precisei engolir o choro para noticiar um feminicídio, um medo de todas nós. Eu sou mulher, jornalista esportiva e já sofri assédio trabalhando na beira do campo em estádios de futebol. Sou mulher, jornalista e sinto na alma, ao noticiar, que alguém perdeu um filho. Sou mulher, jornalista e já sofri assédio do entrevistado como forma de intimidação. Sou mulher, jornalista e em áreas predominantemente masculinas, trabalho para mostrar que competência não tem gênero. Sou mulher, jornalista e eu já ouvi que era inexperiente ainda, mesmo tendo mais tempo de trabalho que um colega homem. Eu sou mulher e jornalista e eu tive que me formar mais tarde porque eu precisei segurar minha filha no colo antes de segurar um microfone. Sou mulher comediante e uma piada não deve dar liberdade de julgamentos disfarçados com brincadeiras. Sou mulher, jornalista e já ouvi que se fosse um homem, faria melhor. Sou apaixonada por contar histórias. A importância da mulher na sociedade. E por isso, eu continuarei sendo voz. E dando voz a todas que precisam de um espaço seguro, De uma amiga, de um abraço de apoio Para fazer justiça Ou lutar por direitos. E por liberdade para continuar sendo, existindo, vivendo. Esse é o nosso jeito todo especial, com as nossas representantes na frente das câmeras, as apresentadoras, comunicadoras, repórteres, para deixar bem claro o sentimento que é um sentimento de todos nós. Mas também esse é o pensamento de todas as colaboradoras do Grupo SCC-SBT, pode ter certeza. E tudo isso aqui que você acabou de ouvir nesse trabalho é para você, mulher, para a gente valorizar cada uma que está aí na sua casa, de repente não passando por um bom momento, vivendo um sentimento que não consegue compartilhar. A gente está no mês internacional da mulher, mas também não é um mês para comemorar, não. Não, é para lamentar quantas vidas perdidas, até muitas, em virtude de depoimentos que podem acontecer dentro da sociedade, depoimentos que foram colocados pelas nossas comunicadoras. Então receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. No próximo dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. E o que a gente viu agora não são casos isolados. Hoje o SCC-SBT resolveu tirar um momento para homenagear as mulheres jornalistas que fazem os nossos programas e jornais acontecerem, que, especialmente hoje, compartilham um pouco das experiências que a maioria das mulheres vive, dentro e fora das redações, e que, por isso, demandam muita coragem e resiliência. Nesse dia 8 de março, no próximo domingo, a gente te convida a refletir sobre respeito, igualdade e o valor das vozes femininas em todos os lugares. Inclusive, esse é o tema do Zap de hoje. Bora lá! Homenagear a mulher da sua vida. Olha só, 489-91622676. A gente quer encher o nosso telão hoje aqui, viu? O que der para a gente colocar, a gente vai fazer de tudo, pode ter certeza, para encher esse telão com a sua participação aqui no nosso Tá Na Hora, começando agora para todo o estado de Santa Catarina, condição 18 horas e 17 minutos. Bora lá, girando as informações a partir de agora, presta atenção. A família de um dos adolescentes apontado como suspeito no início das investigações do caso do cão-orelha contratou um perito digital para investigar acusações falsas nas redes sociais. Isso porque o adolescente foi retirado das investigações, sendo inocentado pela Polícia Civil. A repórter Érica Garda está ao vivo com a gente e vai explicar melhor essa história. Boa noite para você, Érica. É isso, Cleiton. Boa noite para ti e para todos os nossos amigos que nos acompanham de casa. Esse menor teve o nome, então, citado em diversas publicações nas redes sociais, logo que o caso Orelha começou a ganhar repercussão, mas em seguida, então, foi inocentado pela Polícia Civil e teve o nome retirado das investigações. Acontece que, mesmo assim, muitos perfis nas redes sociais continuaram
fazendo publicações e citarem, né, o nome desse adolescente. Por isso, a família, os pais desse jovem decidiram contatar um perito, que é o Wanderson Castilho, para fazer esse trabalho justamente de análise e de apuração para tentar mapear quais perfis estavam falando desse menino nas redes sociais. Nós conversamos com o Wanderson hoje para tentar entender um pouquinho mais, a gente roda agora. E o nosso trabalho é identificar todas as postagens e comentários que estão atingindo não só a imagem do Pedro, mas também a família. Houve ataques contra a família, negócios da família, houve uma desproporção do que aconteceu. Ele é um inocente, ele não tem nada a ver, e assim as pessoas colocaram ele em uma suposta tentativa, né, num crime dessa magnitude. Então, a gente identifica esses perfis, entramos em contato de uma forma amigável para que faça a remoção, tendo em vista que a própria lei, já ele é um menor, não pode aparecer a sua imagem, o seu nome. E a maioria dos perfis entendem isso e acabam tirando e fazendo a retratação. Aqueles que decidem, não, eu ainda vou fazer no momento da emoção, da fúria, percebendo que mesmo tendo comprovações, mostrando que ele não tinha e não tem absolutamente nada a ver com isso, ainda persiste com isso, aí assim a família decide entrar com ação judicial. É isso, ainda segundo o perito, 11 mil perfis mencionaram o nome do adolescente nas redes sociais e cerca de 130 publicações já foram excluídas até o momento. Cleiton, eu volto contigo. Tá certo, Érica, obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta trazendo mais detalhes aqui no nosso Tá Na Hora para deixar todo mundo bem informado. Olha, um grave acidente imobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira, no norte de Santa Catarina. A colisão envolveu vários veículos e deixou o motorista em estado grave em São Bento do Sul. Olha como é que ficou o carro, a frente do veículo totalmente detonada, né? Como você está vendo aí, danificada. Vamos lá com o Renato Santos, está chegando agora, trazendo mais informações aqui no Tá Na Hora, 18h20. Vem daí, Renato, boa noite. Ótima noite para você, Cleiton, e a todos os nossos telespectadores ligados aqui no Tá Na Hora. Pois é, esse grave acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, lá na SC 280, em São Bento do Sul, no Planalto Norte. E envolveu 5 veículos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um dos carros envolvidos tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido, não conseguiu fazer essa ultrapassagem, acabou colidindo de frente com outro veículo que circulava, que na verdade transitava no sentido contrário. O veículo foi jogado contra outros 2 carros que também transitavam pelo local e acabou acontecendo um grande engavetamento. Uma pessoa ficou gravemente ferida, foi levada para um hospital lá da cidade de São Bento do Sul. De acordo com informações, o homem que provocou o acidente era um rapaz de 20 anos de idade. Ele chegou na unidade hospitalar em estado de coma. O estado de saúde dele ainda não foi atualizado. Outras pessoas envolvidas nesse acidente foram levadas para a unidade de pronto atendimento lá da cidade de São Bento do Sul. A polícia agora tenta, na verdade, entender as outras causas desse acidente grave que acabou, na verdade, envolvendo 5 veículos nas primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, início de final de semana. Retorno com você no estúdio. Obrigado, Renato, pelas informações. A gente espera que o fim de semana que está se aproximando seja mais tranquilo, né? Nas estradas aqui em Santa Catarina. A Guarda Municipal de Florianópolis realizou na manhã desta sexta-feira mais uma fase da Operação Fio Desencapado. Voltada ao combate de receptação de fios de iluminação pública furtados. A ação ocorreu na região da Costeira e resultou na prisão de um homem e também na apreensão de dezenas de quilos de cabos. Olha só o pessoal trabalhando bastante aí. Durante a operação, 3 estabelecimentos foram fiscalizados. 2 deles já estavam interditados anteriormente e, por conta disso, a Vigilância Sanitária determinou a apreensão de todos os materiais que estavam expostos a céu aberto. Um terceiro ferro velho também foi interditado pelas autoridades.
Um homem foi conduzido à delegacia pelo crime de receptação de cabos sem comprovação de origem. Segundo as autoridades, os fios estavam armazenados no local e haviam sido furtados há cerca de 2 semanas, na região próxima ao túnel Antonieta de Barros, na Via Expressa Sul. Todo o material foi apreendido e os procedimentos legais instaurados com acompanhamento dos órgãos competentes. O objetivo da operação é combater o furto de cabos de iluminação pública, a comercialização irregular de fiação e também a receptação desses materiais. As equipes realizam um mapeamento prévio de ferros velhos e também estabelecimentos suspeitos, com base em levantamentos feitos pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis e outros órgãos parceiros. Participaram da ação, além da Guarda Municipal de Florianópolis, a Polícia Militar, a Polícia Civil, como você está vendo aí, agentes da Fiscalização de Posturas e Serviços Públicos, da Floran e também da Vigilância Sanitária. A CONCAP também foi acionada para realizar a limpeza de um dos locais interditados. Lembra, na semana passada, você passava o túnel Antonieta de Barros e estava uma escuridão tremenda? Pois é, uma coisa está ligada na outra. Ali era a SC, é a SC 401 sentido sul, né? 18 horas e 24 minutos. Olha, os ferros velhos estão na mira da polícia e nas demais forças de segurança em Balneário Camboriú. Sabe por quê? A gente vai explicar agora, condição 18 e 24. Essa semana foi realizada mais uma operação para garantir a segurança da comunidade. A Cris Pinheiro está chegando agora no Tá Na Hora e conta tudo para você. É a Operação Alta Tensão, que é realizada com frequência em Balneário Camboriú, entre as forças de segurança, como a Guarda Municipal e também a Polícia Militar. Foram realizadas fiscalizações em 9 pontos em 6 bairros. Foram fiscalizados ferro velho, locais de sucatas e também recicláveis. O objetivo, claro, é fiscalizar esses estabelecimentos para combater a receptação de materiais furtados. Foram verificados materiais como metais, alumínios, fios de cobre, bicicletas e demais itens de procedência duvidosa. Os responsáveis por esses estabelecimentos foram orientados sobre a necessidade de manter o registro e a comprovação de origem desses materiais adquiridos, claro, para evitar os furtos na cidade e também evitar novos danos à população. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Cris Pinheiro, pelas informações. Olha só, vamos abrir a janela? Como é que está o cenário agora aí nessa sexta-feira, final de tarde? Dá a imagem pra gente aí, olha só a capital. Opa, essa imagem 3 em 1, né? Essa câmera é nossa, tá no Morro da Cruz, nos altos do Morro da Cruz. A gente vê Floripa, tá pegando ali a Ponte Estelo Luz, que daqui a pouco, quando a noite chegar, vai ficar totalmente iluminada com a cor rosa, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A gente vê do lado esquerdo as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. A gente vê o continente, região do Estreito, pega um pouquinho de São José, você está vendo lá embaixo, né? E lá na parte superior do seu vídeo, do lado esquerdo, se você conseguir lá, ó, já pega também o município de Palhoça. E a gente vê também algumas nuvens carregadas nesse exato momento. O trânsito parece que está tranquilo, o pessoal que está saindo nesse exato momento através da ponte Colombo Salles em direção ao continente, em direção ao sul ou norte do estado. Tem muita gente que larga do serviço às 5 horas da tarde e por isso que agora o trânsito não está tão caótico assim. A gente aproveita também... Ah, tem meia praia? Opa, então vai lá, coloca meia praia. Boa! Olha aí, meia praia Itapema. Apesar do sol já ter ido embora, a gente consegue enxergar que o solzinho está indo embora lá no canto, ó, superior do seu vídeo, do lado direito. Tem aqueles turistas ainda que permanecem na areia da meia praia de Itapema. Itapema que não para de crescer, hein? Você passa por lá na BR-101, é um prédio atrás do outro, meu amigo. Que coisa! Olha só, manda zap pra gente, 489-9162-2676. Hoje é dia de homenagear a mulher da sua vida, a sua namorada, a sua mãe, a sua sogra, a sua amiga, por que não? Tá valendo no 489-9162-2676. Vai lá, daqui a pouco a gente coloca a primeira leva de zap aqui no nosso telão. Com a sua participação fica melhor ainda. Você lembra de um caso de racismo que aconteceu em uma loja no bairro da Cachoeira do Bom Jesus, aqui em Florianópolis?
É. Olha só, aumenta aí. Aí eu tenho que caminhar tudo aquilo lá. Não, mas aqui pertinho ali. Você acha que não é tão longe? Aí quando não caga na entrada, caga na saída. Pelo amor de Deus. Você não gosta disso. Meu pai do céu. Isso foi em janeiro deste ano. E o Tá Na Hora exibiu o vídeo, como você viu aí. Deu uma repercussão tremenda. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou a mulher que aparece no vídeo. O caso foi enquadrado como crime resultante de preconceito de raça ou cor. Érica Garda está ao vivo agora e vai atualizar para a gente como é que está o caso dessa mulher aí que cometeu esse ato de racismo de uma maneira revoltante para todos nós, hein, Érica? É isso, Cleiton, um caso que chamou bastante atenção nas redes sociais. Felizmente, né, a loja tinha a câmera de monitoramento, a câmera de segurança, então conseguiu fazer toda a gravação do que aconteceu. Foram falas racistas direcionadas a um funcionário da loja. Ela solicitou ali que ele indicasse para ela um outro comércio de assistência técnica e ela achou que o lugar fosse muito longe, fez essas acusações não somente a ele, mas a outras pessoas também que estavam no local. E aí a novidade é justamente, então, essa do Ministério Público aqui de Santa Catarina. Importante destacar que o Ministério Público aqui do Estado informou que não vai oferecer benefícios como transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de persecução penal. Ainda segundo a promotoria, esses benefícios são incompatíveis com o crime de racismo por violar um valor social, humanitário e igualitário. Então, finalmente, né, felizmente, essa decisão do Ministério Público, a gente acompanhou todo esse caso aqui no Tá Na Hora, inclusive conversamos com o funcionário daquele comércio e uma boa notícia para alegrar essa sexta-feira então, Cleiton. É verdade que vem a punição, né? Porque só com punição o exemplo é dado e não repetido, não é verdade? Obrigado, Érica, pelas informações. O incêndio na manhã desta sexta-feira destruiu uma loja de autopeças em Blumenau. O comerciante teve um prejuízo milionário. Isso mesmo, e ele denuncia que no momento do incêndio faltou água para combater as chamas quando os bombeiros foram até o local. O Paulo César, o PC, está com a gente ao vivo agora e vai explicar tudo para você que está ligado no Tá Na Hora. Inclusive, o incêndio foi atrás de você. Olha o rescaldo da destruição. Boa noite, PC. Que honra ter a sua participação ao vivo aqui no Tá Na Hora, meu amigo. Fala, abençoado. Boa noite para você. Meu camisa 10 e faixa, né? Grande Cleiton Ramos, um abraço para você, para toda a nossa audiência do Tá Na Hora. Pois então, Cleiton Ramos, a gente traz essa informação, um incêndio que aconteceu aqui atrás desse imóvel. Um imóvel, uma edificação de 2 pavimentos. Funcionavam aqui no primeiro piso, no térreo, uma loja de autopeças, uma loja que vendia faróis, lâmpadas, lanternas. Nos fundos do primeiro piso ou do térreo, uma malharia e na parte de cima uma área residencial onde morava o dono, o proprietário deste imóvel, que fica aqui na rua Samuel Morse, que é um importante corredor de serviço que liga os bairros Fortaleza, a Fortaleza Alta, Fidélis e Topava Central e acesso também para a BR-470. Nós estamos bem pertinho, aqui ao lado praticamente da BR-470. E a gente tem as imagens para mostrar aqui no Tá Na Hora, Cleiton Ramos. O fogo começou por volta das 4h30 da manhã aproximadamente. O fogo começou, de acordo com o Corpo de Bombeiros e também com o proprietário aqui do estabelecimento, o fogo começou pela loja de autopeças, pela loja conhecida do Vavá, comerciante que já nós vamos destacá-lo aqui no Tá Na Hora. As imagens não deixam dúvida, né, Cleiton Ramos? O fogo se alastrou rapidamente, né? E equipes do Corpo de Bombeiros de Blumenau e região chegaram rapidamente aqui, né? Esse incêndio mobilizou equipes de Blumenau, de Indaial, bombeiros da região também estiveram presentes aqui para combater esse incêndio. Os esforços, Cleiton Ramos, dos profissionais impediram que o fogo chegasse até a malharia que fica nos fundos deste prédio. Mas o trabalho das equipes, ele poderia ter um resultado melhor
se não fosse por um detalhe, segundo o pessoal aqui da região, comerciantes, empresários da região, contaram à nossa equipe que faltou água em um determinado momento do combate às chamas, faltou água para combater o incêndio, o que dificultou os esforços dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Nós recebemos essa denúncia, inclusive eu peço agora para a nossa produção colocar essa imagem que deixa bem claro, imagem enquanto o fogo consumia a edificação, os bombeiros estavam aqui na calçada da Samuel Morse, parados, sem ter o que fazer, sem conseguir ajudar, sem poder realizar o trabalho, porque faltava água para combater as chamas aqui na região da Samuel Morse. A gente já vai trazer o trabalho, a resposta da instituição, do Corpo de Bombeiros, mas nesta tarde, quando nós chegamos aqui, nós conseguimos também ouvir o proprietário da loja de autopeças, o setor que foi mais prejudicado, afetado pelo incêndio. A loja dele ficou completamente destruída. O prejuízo dele, segundo o proprietário, é de 2 milhões de reais. Ele perdeu tudo, não sobrou nada, o fogo destruiu todo o estoque, toda a loja, e ele confirma, ele denuncia sim que faltou água para combater o incêndio. Você confere agora aqui no Tá Na Hora. Sim, faltou água 4 vezes, porque o hidrante nessa geral aqui não existe. Então eles tiveram que pegar água lá no hidrante, lá no Francisco Lanza, lá no Tribes, que dá uns 3 quilômetros daqui lá. E daí demorava muito até o caminhão voltar, enquanto isso o fogo se alastrou e queimou tudo, porque dava para ter, talvez, tipo assim, salvado pelo menos a casa de cima, né? E eles não conseguiram apagar porque faltou muita... Uma carreta da água de Indaial chegou aqui, era 8h40 da manhã. E esse fogo estava desde as 4 da manhã já. Então foi uma demora um pouquinho grande. A gente esperava tipo assim, um movimento mais intenso, assim, mas não... Mais eficiência. Mais eficiência, exatamente. Ou seja, então essa falta de água pode ter sido determinante para esse BO todo aí. Sim, os caminhões da SAMAI também demoraram para vir, então... E o fogo, ele queima, se não tiver uma água forte, né? E eles, no começo, eles deixaram muito a desejar. Muito bem, nós estamos aqui na frente do imóvel destruído pelo incêndio. Nós procuramos, então, uma instituição, Corpo de Bombeiros aqui de Blumenau, né, de relevantes serviços prestados em toda a história da cidade. A nota do Corpo de Bombeiros diz o seguinte, em resposta ao questionamento da equipe de jornalismo do SCC-SBT, nós informamos, sim, que durante o atendimento a essa ocorrência aqui na Samuel Morse, no bairro Fortaleza, houve um rápido desabastecimento das viaturas de combate por um intervalo aproximado de 15 minutos. Esse fato ocorreu no momento em que o veículo alto-tanque e o caminhão de apoio do SAMAI realizavam o reabastecimento em hidrante público. Naquele período, coincidentemente, as chamas atingiram materiais altamente inflamáveis, armazenados no depósito da loja, em especial baterias e um recipiente de óleo, sendo necessário realizar um combate mais agressivo às chamas, que resultou no desabastecimento das viaturas. Por isso faltou água, segundo a nota do Corpo de Bombeiros, que destaca ainda é fundamental ressaltar que o trabalho ou os trabalhos logo foram restabelecidos com a chegada de viaturas de combate ao incêndio dos quartéis de Gaspar, Ilhota e Indaial, já empenhados anteriormente. Além disso, é importante reforçar que o fato ocorreu após 2 horas e meia de combate ininterrupto, e o incêndio no restante da loja já estava bastante reduzido. O fogo do depósito era o que requeria maior intervenção, porém o mesmo estava confinado em um local protegido por barreiras estruturais e composto por materiais de alta inflamabilidade, que causavam então labaredas mais altas para fora da janela e dificultaram assim o combate das chamas, o combate direto. A operação mobilizou cerca de 30 bombeiros, entre militares, comunitários e voluntários, e 10 viaturas de combate ao incêndio em regime de revezamento. O trabalho começou por volta das 5 horas da manhã e terminou por volta das 2 horas da tarde. Ou seja, então a nota aqui do Corpo de Bombeiros esclarece
sim, que faltou água por um período de 15 minutos, explicou as dificuldades da complexidade deste trabalho aqui. Embora realmente tenha havido o desabastecimento, não foi um fator crítico para a perda total, porque a loja já estava perdida. O problema é que havia um depósito protegido, onde havia baterias de óleo, materiais altamente inflamáveis. Essa é a explicação do Corpo de Bombeiros. Agora resta saber o seguinte, né? A causa do incêndio, né? Começou no piso inferior, na loja de autopeças, viu? Perícia, trabalho da perícia agora vai esclarecer, né, as causas deste incêndio, o que teria provocado esse incêndio nesta manhã aqui em Blumenau. E uma outra dúvida também, viu, Cleiton Ramos? Olhando bem para o imóvel, bem distribuído. Agora, engenheiros também precisam passar por aqui para avaliar as condições estruturais, né, para saber se esse prédio está comprometido ou não, se a estrutura está comprometida ou não. Parte de baixo foi muito atingida, principalmente na loja. O proprietário nos disse, informou que vai ser difícil a reconstrução agora. 2 milhões de reais é o prejuízo que ele calcula, principalmente das peças, o maquinário que ele tinha na loja de lanternas, faróis, estoque novo que ele tinha reposto recentemente. Foi tudo perdido, consumido pelas chamas desse incêndio que começou no final desta madrugada aqui em Blumenau, na região norte da cidade. Nós vamos seguir acompanhando por aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros e também para saber se esse prédio vai realmente ter condições de ser ocupado novamente. Cleiton Ramos, você. Eu não sei se ele tem seguro, não sei se você tem essa resposta aí para tentar dar uma amenizada. Né? O PC tem a informação se ele tem seguro? Foi a primeira coisa que eu perguntei, Cleiton Ramos. O Valdecir, o Vavá, da loja de autopeças, né, que informou que teve esse prejuízo, disse que não tem seguro do estabelecimento. A frase dele foi a seguinte: a ré foi grande. Aí eu falei, irmão, entrega nas mãos de Deus que Ele nos sustenta. Ele disse, só Deus mesmo para nos dar força para seguir em frente. Foram as palavras que ele usou ali naquele momento, na nossa conversa no final desta tarde. Então, sem seguros, agora vai ter que remar, entregar a Deus aí para ter forças para continuar. Prejuízo aproximado de 2 milhões de reais e sem seguro. Nossa solidariedade a esse comerciante que agora vai ralar e muito, né, novamente, mas eu tenho certeza que com fé em Deus ele vai dar a volta por cima. É o tipo de informação que quando chega até a nossa reportagem e quando chegou, a gente, sem água? Mas eu confesso, ô PC, que analisando a nota que você, com muita competência, acabou de trazer aqui no Tá Na Hora, a gente cada vez mais, né, dá os parabéns para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que é um case de sucesso em todo o Brasil. E graças a Deus, não tinha uma vítima lá dentro que no momento que faltou água, precisasse de água para combater as chamas. Se tivesse uma vida lá dentro, realmente a situação ficaria complicada. Obrigado, PC. Olha, atenção para os motoristas de Florianópolis. O vão central da Ponte Hercílio Luz terá interdições temporárias para manutenção programada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, o bloqueio ocorre das 20h30 desta sexta-feira, ou seja, daqui a pouco, até as 5 horas da manhã de sábado, dia 7. A segunda interdição será prevista entre 23h59 de sábado até 15 horas de domingo, dia 8. Durante os períodos de manutenção, o trecho ficará fechado para a passagem de veículos, então é preciso que os motoristas fiquem atentos e busquem rotas alternativas. Além disso, uma corrida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher vai provocar alterações no trânsito da Avenida Beira-Mar Norte na manhã de domingo. A prova terá um percurso de 5 quilômetros com largada e chegada na Praça Lauro Miller. As mudanças no trânsito começam às 4 horas e a previsão é que a circulação seja normalizada por volta das 8 horas da manhã. Durante o evento, os agentes da Guarda Municipal de Florianópolis estarão no local para orientar motoristas e garantir a segurança dos participantes. Bom evento para todo mundo! Foi lançada nesta quinta-feira a pedra fundamental do futuro complexo turístico do Sesc, em Urubici, na Serra Catarinense.
O empreendimento terá um investimento de cerca de 295 milhões de reais e contará com hotel, centro de eventos e uma rua coberta voltada ao turismo e também à cultura regional. A expectativa é que o projeto gere empregos, fortaleça o turismo e impulsione a economia da região. O presidente da FEComércio, Hélio Dagnoni, falou sobre esse projeto. Confira. Hoje, com muita alegria, estamos aqui em Urubici, tratando do lançamento da pedra fundamental do complexo turístico do Sesc. É o maior complexo que nós temos hoje no Brasil. Sinceramente, o turismo não é só lazer, gera emprego, renda e principalmente colabora com o município e o estado na sua arrecadação. O complexo turístico do Sesc vem para agregar toda a Serra Catarinense do Planalto para nós fazermos cada vez mais o turismo profissional aqui na Serra Catarinense. E quem também comentou sobre o assunto e compareceu ao evento foi o governador Jorginho Mello. Acompanhe. Esse empreendimento aqui vai mudar a realidade da Serra Catarinense, pela grandeza, pelo valor do investimento, que passa de 300 milhões, e o que ele vai gerar. Escola de gastronomia, enfim, e o turismo, centro de eventos. Aqui é uma cidade que cai neve de verdade, não é geadinha. Então, um empreendimento como esse anima o turista a vir para cá. E isso faz parte da economia de Santa Catarina. Isso gera emprego, gera renda, gera mão de obra qualificada. E é isso que Santa Catarina vai bem. Que beleza, hein? Belo lançamento. Agora, 18h44, recado para você. Gente, se tem uma coisa que a gente usa todo dia e não fica sem, é o WhatsApp. E o TIM Pré-Chip é o plano perfeito para quem gosta de um zap. Com o TIM Pré-Chip é assim, você tem WhatsApp ilimitado para tudo, mês todo, mesmo se a recarga acabar. É isso mesmo, aproveita que está no início do mês e faça uma recarga logo. Fazendo uma recarga de qualquer valor, você fica conectado até o final do mês. Dá para mandar mensagens, áudios, fazer chamadas de vídeo e muito mais. E você ainda tem muita internet para curtir. Com apenas R$ 30, você garante 16 GB de internet para aproveitar, sendo 4 GB exclusivos para as redes sociais. É por isso que o TIM Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Se você já é TIM, baixe o app Meu TIM e recarregue agora. Se ainda não é, compre logo o seu TIM Chip e recarregue para aproveitar. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. A seguir, lembra de uma força-tarefa entre órgãos públicos que prometia revitalizar uma área que era bastante problemática? A conhecida faixa de Gaza entre Florianópolis e São José? Os primeiros números saíram. E será que deu certo? O resultado foi positivo? Daqui a pouco a gente conta para você depois do intervalo, 18h46. Sextou com muita informação para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora. A Julinha não está aqui não, viu? A Júlia pegou uns dias de férias aí. Mas falando em Júlia, eu lembro que no próximo dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. E hoje o tema é você homenagear a mulher da sua vida. Isso mesmo, manda zap no 48991622676. Tá bombando, hein? O F5 lá, ó, tá dando trabalho. Uma operação contra maus tratos a animais mobilizou forças de segurança na manhã de hoje em Joinville. Galos usados em rinhas e aves silvestres ameaçadas de extinção foram resgatados durante essa ação. Quem tem os detalhes agora ao vivo é Renato Santos, aqui no nosso Tá Na Hora. Lamentavelmente, rinha de galo ainda em 2026. Tem gente que faz esse tipo de crime, Renato? Pois é, viu, Cleiton Ramos? E a localidade onde aconteceu essa operação policial funcionava como uma espécie de parque, onde esses animais eram colocados para brigarem entre si. Durante a ação policial, foram apreendidos mais de 50 galos, além de animais silvestres ameaçados de extinção. De acordo com a delegada responsável pela operação, esses animais estavam em locais insalubres, alguns deles com ferimentos graves, e agora o responsável vai responder criminalmente por isso. Uma pena que pode chegar até 5 anos de reclusão em regime fechado.
Vários materiais foram apreendidos, serão periciados e, de acordo com a delegada, tem forte indício de que isso já vinha acontecendo há bastante tempo. A gente conversou com a delegada Tânia Arada, que traz mais informações. Todas em situação de maus tratos, todas com lesões graves. Além disso, foram encontrados animais silvestres, dentre eles uma espécie ameaçada de extinção e armadilhas de caça. A investigação agora prossegue na tentativa de se verificar eventual cometimento de outros crimes ambientais, como supressão de vegetação e construção em área de APP. Os animais estão a cargo do município de Joinville, os galináceos, ao passo que os animais silvestres foram destinados ao IMA. A nossa intenção é sempre que sejam libertados com relação aos silvestres, que possam retornar para a natureza. Além da punição criminal, a polícia também aplicou a pena administrativa contra esse empresário. Como falei, vai responder por crime de maus tratos e também por caça ilegal de animais silvestres que estão sob ameaça de extinção. Agora, tomara que ele pague e fique muito tempo atrás das grades, né, Cleiton Ramos? Retorno com você aí no estúdio. Colocar ele dentro de um quadradinho bem menor, né, do que ele colocou ali o pobre do galo, né, para fazer essa barbaridade como a gente está vendo aí. Que absurdo isso, né? Meu Deus. Obrigado, Renato. 18h51. Uma força-tarefa entre órgãos públicos conseguiu revitalizar uma área que era bastante problemática. Faixa de Gaza. O nome já diz tudo, se era problemático ou não, né? A região que fica embaixo do viaduto entre São José e Florianópolis. Até o ano passado, a presença de pessoas em situação de rua e a sujeira acumulada deixava os moradores preocupados. E os comerciantes também. Mas parece que agora as coisas mudaram. Vamos acompanhar na reportagem. Por anos, a área embaixo do viaduto na Via Expressa ficou conhecida por moradores como Faixa de Gaza. O local era ocupado por barracos improvisados, acúmulo de lixo e até registros de incêndios. A situação afetava moradores, motoristas e o comércio da região. A situação ali era meio precária, né? Tinha muito andarilhos ali dormindo, com muita sujeira, tacando fogo ali. Tava uma bagunça, vamos dizer assim, né? Tava bem precária a situação ali, tava bem precária. Diante do cenário, o Ministério Público de Santa Catarina passou a acompanhar a situação. Florianópolis e São José, então, montaram uma força-tarefa para reorganizar a área. Várias abordagens foram feitas através da assistência social do município de São José, da abordagem da assistência social de Florianópolis, das guardas municipais de ambos os municípios, e foi, então, identificado, né, essas pessoas em situação de rua. Essas pessoas foram encaminhadas aos centros, né, de acolhimento e de recuperação social, de maneira que foram empreendidas várias outras ações de que resultou, né, numa situação positiva que hoje é observado a olho nu, né, por todos. A operação envolveu limpeza urbana, reforço no patrulhamento e também abordagens sociais. Além disso, pessoas em situação de vulnerabilidade foram encaminhadas para centros da assistência social. Ano passado a gente fez essa identificação, a gente conseguiu, de certa forma, eliminar bastante dos problemas que existiam aqui, dando condições para essas pessoas que queriam permanecer aqui serem assistidas pela assistência social, e hoje a gente faz um trabalho de manter esse local sendo permitido o trânsito de pessoas e trânsito de veículos aqui nessa região. Ou seja, hoje é o trabalho de manutenção que as câmeras dos municípios de São José e Florianópolis nos auxiliam em identificar quando há algum ato ilícito ocorrendo no local, a gente consegue agir de maneira imediata. Os resultados começaram a aparecer. Só em São José foram registrados 69 atendimentos na região. Em Florianópolis, a Guarda Municipal realizou 85 abordagens em julho e 58 em agosto. Primeiro foi uma presença constante, né, da segurança pública. Em função das denúncias, da falta de controle que tinha daquele espaço, a gente manteve a Guarda Municipal ali 24 horas no primeiro momento, analisamos os pontos que poderiam ter câmeras, instalamos nossas câmeras com inteligência de comportamento. Hoje, a Guarda Municipal ela recebe
na central a gente fez um cercamento eletrônico. Quando alguém passa da linha que nós entendemos ser uma linha de segurança, é acionado na nossa central e a gente desloca uma viatura. Então, hoje é muito comum, às vezes, as pessoas não veem a guarda lá, tentam acessar aquele viaduto e, como eles faziam ali, ocupar aquele espaço. E a gente, em seguida, está chegando e fazendo abordagem. Com as ações conjuntas, a área foi limpa e o patrulhamento foi reforçado. Segundo o Ministério Público, as medidas adotadas pelos municípios foram consideradas eficientes, mesmo que algumas pessoas em situação de rua ainda acessem o local eventualmente. A situação tá boa, pode passar ali tranquilo, não tem mais essa preocupação de vou passar ali, vou ser assaltado, vai acontecer alguma coisa. E até tá bonito, vai passar ali, tá bonito, tá bem limpo, a situação melhorou bastante. Eu passo aqui e eu confirmo. O problema é que os dependentes vão e voltam. Não podemos esquecer que aqui próximo tem algumas bocas. O tráfico predomina. Então, o dependente vai lá, em algum lugar ele vai ter que consumir. Agora, como tinha aquela mini Cracolândia aqui, realmente não existe mais. E aí, deixa eu me juntar agora com Piara Boschi, que vai trazer também a sua opinião sobre esse assunto, Piara. Santo Ministério Público, que sempre entra ali também, né? O caso do Orelha, o Ministério entrou. Aqui já entrou também há muito tempo. Boa noite. Dizem que cachorro com 2 donos morre de fome, né? É verdade. E aquela região, faixa de Gaza, o apelido não era à toa, era uma região que é limite entre Florianópolis e São José. E então ela é um lugar onde ficava aquela dúvida, quem é o responsável? Então o Ministério Público foi lá, interveio e sim, gente, não importa onde acaba, onde começa, o problema é um só. E aí veio as necessidades em Florianópolis e São José são muito conjuntas, são complementares. 2 prefeitos do mesmo partido? Do mesmo partido, e a gente tem várias questões aqui que tem que ser gestão conjunta. A gente tem a Associação de Municípios da Grande Florianópolis, tem consórcios, tem de tudo. Tem que funcionar, não pode assim, a partir daquela linha, senão fica que nem o desenho os desenhos animados de antigamente, que o criminoso atravessava a linha do Estado e era outra história. Mas é importante ver que está acontecendo uma integração, porque são prefeituras, além de serem do mesmo partido, prefeito Topázio Neto em Florianópolis, prefeito Orvino Coelho de Ávila em São José, são prefeitos reeleitos, ou seja, ninguém se assustou, ninguém chegou lá e descobriu que tinha um negócio, não. Era um problema que precisava ser resolvido e é importante a gente ver essa sensação de que o espaço público está novamente público, novamente tutelado pelo Estado e não mais uma terra de ninguém, uma faixa de Gaza. Que a faixa de Gaza seja um apelido infeliz para uma região que não merece. Certo, Piara. Piara, como é que está a coluna lá? Qual é o assunto? Então, hoje eu vou chamar os destaques do site, um destaque do site piara.sc10.com.br, que é algumas leis que foram sancionadas e outras vetadas pelo governador Jorginho Melo. Eu estou destacando aqui no piara.sc10.com.br uma lei que afeta diretamente os produtores de fumo. É uma lei Não, essas são as leis vetadas, era a do site. Essa aí são as leis que foram vetadas. Aqui, agora sim, o site... o governador sanciona a lei que permite a classificação de fumo na propriedade rural. Um projeto do deputado estadual Sargento Lima, que é muito importante para o produtor de fumo, que antes tinha o seu fumo que ele plantava, era classificado na empresa, nos critérios da empresa. Agora pode ser classificado também na propriedade, isso define diretamente o quanto ele vai ser remunerado pela questão, um projeto bastante importante para o fumicultor, tem muitas famílias que dependem disso em Santa Catarina. E aí agora os projetos vetados. Primeiro, o de Matheus Cadorim, deputado estadual pelo Novo. Matheus Cadorim propôs um projeto para que os currículos do ensino médio, ensino básico em Santa Catarina tivessem conteúdo sobre inteligência artificial. O governador vetou, porque disse que essas definições cabem ao governo federal e que não é competência da Assembleia Legislativa. O segundo projeto, o deputado Napoleão Bernardes, um projeto sobre IPVA. Ele queria que os motoristas classificados como bons condutores, aqueles que estão tendo vantagens agora, até de renovação automática da carteira, tivessem também desconto no IPVA. E aí o governador, através da Procuradoria-Geral do Estado, disse que isso tem que fazer um estudo de quanto isso impacta na arrecadação antes de definir esse tipo de coisa, vetou também. Curiosamente, 2 deputados o Cadorim agora está indo com o governo Novo, mas o Napoleão é de oposição. E o Sargento Lima é de situação também. Tá certo, o Piara está lá, volta só na segunda-feira, mas no portal ele não para e está atento a todos os acontecimentos. É isso, Piara? Estou lá.
Maravilha, bom fim de Piara. Bom final de semana para todos nós. Quer mandar um feliz Dia Internacional da Mulher para alguém, Piara? Para todas as mulheres das nossas vidas. Exatamente, que são muitas, né? Graças a Deus. É verdade. Boa, Piara. Daqui a pouco tem a participação da galera, com a homenagem aqui no nosso telão. Tá chegando agora, né? Aproveitando o gancho aí do Piara, manda zap, hein? Daqui a pouco a gente vai colocar as participações aí com essas homenagens a todas as mulheres. 48991622676. Em Brasília, 19 horas. Um dos cartões postais mais conhecidos do litoral catarinense estará aberto para visitação neste fim de semana. Quem for até o local ainda pode ajudar em uma ação solidária. Emanuela Justino está chegando agora no Tá Na Hora. Essa é uma opção bem legal aí de programação para o final de semana, visitar o Farol de Santa Marta, que é considerado o maior das Américas, de graça. Na verdade, quem for visitar, eles só pedem para levar 1 quilo de alimento não perecível, que vai ser doado às instituições ali do município, mas no mais não tem custo nenhum. É por ordem de chegada, então não precisa marcar horário, é só ir lá. A partir das 9 horas o pessoal já está por lá para receber. Esse, que é um monumento, né? Na verdade, esse local foi inaugurado em 1891, mais de 100 anos de história, todos os anos atrai milhares de turistas, né? Um dos principais pontos turísticos aqui do sul do estado. E agora o pessoal tem essa oportunidade de ir lá conhecer de graça o Farol de Santa Marta. Todo o primeiro final de semana de cada mês eles abrem para visitação, então começa na sexta-feira e vai até no domingo. É uma ótima opção aí para quem não conhece, né? Fazer turismo e ainda praticar a solidariedade. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Emanuela Justino, e parabéns pelo seu dia também, viu, Manu? Olha só, vamos colocar a participação da galera. A gente está dando o F5 agora, 19 horas e 1 minuto. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações aqui no nosso Tá Na Hora. Lembrando que na próxima segunda-feira a gente tem o quadro Tá Na Hora de Correr. Segunda-feira eu e Júlia Matos vamos dar aí uma corridinha bem de leve, para aí começar a sentir o clima. Você viu, o Zap está aqui aparecendo, daqui a pouco a gente está atualizando para colocar a sua participação. Então, não perde, hein? Próxima segunda-feira está na hora de correr. Agora, o assunto continua sendo as mulheres. O que dizem e como pensam as jovens mulheres. O que a nova geração está construindo na luta pelos direitos sociais e também na construção de conhecimento. O que será? Para responder essas perguntas, você vai conhecer uma representante da nova geração. Acompanhe. O que cabe em 18 anos? Muito? Pouco? A resposta é que depende da referência. E tem gente quebrando paradigmas e nos fazendo pensar sobre o que é possível encaixar em 24 horas. Ela é uma jovem, mulher, cientista que vem mostrando que não tem idade para quem quer contribuir com o conhecimento. Eu comecei contribuindo de forma voluntária para pesquisas da NASA e até hoje estou aqui fazendo isso e quero seguir fazendo isso a vida inteira. Então, para também viabilizar esse sonho, eu trabalho em uma rede de comunicação, fazendo produção de conteúdo científico e também na área comercial. E como relações públicas de uma outra empresa, também nessa parte de comercial, captando patrocínios, muito networking. Sou uma pessoa bem comunicativa, então acabei me inserindo um pouco nessa área para tentar fazer tudo ser viabilizado. Desde cedo, a Rosa Maria decidiu que queria ser astronauta da NASA. Mas não era apenas um sonho de criança, já que os esforços da mais nova estudante de física da Universidade Federal de Santa Catarina trabalham na conquista dessa meta. Quando eu era novinha, ali com 11 anos de idade, eu estava na época de fazer Olimpíadas Científicas. Olimpíadas Científicas são incríveis. Existe 88 Olimpíadas Científicas e se você é jovem, faça Olimpíadas Científicas, porque dá muitas oportunidades, desde uma vaguinha na federal a você ir fazer uma segunda etapa na França. Então, fica a minha indicação. Fiz muita coisa, construí satélite, ganhei medalha, vale muito a pena. Muito bem, vi uma Olimpíada Científica de Física. E aí, naquela foto de medalhistas do site da Olimpíada Científica de Física, só tinha homens. E me questionei, por que só tem homens nessa Olimpíada de Física? Por que só tem homens dentro dessa área? E falei assim, bom, um dia estarei ali. Usando a ambição como combustível motivador, as dificuldades têm outro nome para ela: desafios. Então, fazer escola, fazer faculdade, se especializar, trabalhar dentro dessa área. E para mim sempre foi muito difícil, na verdade, entender que
a gente precisa primeiro alcançar pequenas metas para depois chegar lá. Eu sempre quis, não, mas eu quero estar lá. Para ontem, não, amanhã, daqui a 5 anos, não demora muito, eu quero ontem. Então é muito sobre isso. O segredo do brilho nos olhos de quem acredita que tudo é possível é a curiosidade. Então, eu gosto muito de explorar a ciência, de descobrir coisas novas, de aprender. Isso é uma coisa que realmente me faz muito sentido na minha vida e é uma coisa que me motiva, é uma coisa que me move. Eu acho que é muito sobre essa palavra. Então, é sobre encontrar uma coisa que te move e persistir aquilo de olhos fechados, dia e noite, fazer tudo o que você puder para fazer um pouquinho a mais acima da média. Muitas das oportunidades que Rosa encontrou, na verdade, ela precisou criar. E o que essa jovem cientista espera é que as próximas meninas encontrem um caminho um pouco mais aberto. A gente tem muitos problemas que ainda estão aí para serem solucionados. Então, Opiniões Diversas traz uma evolução mais rápida e mais produtiva. Então, é por isso que a gente precisa de mulheres na ciência. E eu vejo muito esse cenário a partir de agora, sabe? Mulheres cada vez mais participando disso e fico muito feliz com todo esse novo processo. Gostaria de deixar um recadinho meu, que é: não limite os seus sonhos, o céu literalmente não é o limite. E quando a gente fala de astrofísica, astronomia, ser astronauta, é sobre isso, o céu não é o limite. Que legal, né? Que essa alegria, que esse otimismo dessa jovem se espalhe por toda Santa Catarina. Para você que é jovem e está buscando um rumo, olha que belo exemplo, hein? Um projeto que une preservação ambiental, geração de renda e protagonismo feminino está transformando a realidade de agricultoras e mulheres indígenas no oeste do estado. A iniciativa incentiva a produção de óleos essenciais e também hidrolatos a partir de plantas medicinais da Mata Atlântica. Felipe Bastos, conta pra gente essa história. O projeto começou em 2023 e já alcançou cerca de 40 propriedades da região, com um investimento de mais de R$270 mil. A proposta é fortalecer a agroecologia, gerar renda para famílias agricultoras e valorizar o conhecimento tradicional das comunidades. Entre os avanços estão a distribuição de 5.000 mudas de plantas medicinais nativas da Mata Atlântica, a compra de equipamentos para produção e a instalação de destiladores semi-industriais para a extração de óleos essenciais e hidrolatos. Além da produção, o projeto também incentivou a organização comunitária. 3 novos grupos de agroecologia, formados exclusivamente por mulheres, foram criados aqui na região. Então, hoje, dentro do Programa Nacional de Bioeconomia, é uma das frentes que o Brasil mais quer investir. Isso cresce muito no mundo. A fitoterapia, os produtos cosméticos naturais, os alimentos funcionais naturais estão crescendo muito e o Brasil precisa entrar nesse mercado. E é fundamental para os agricultores familiares, seus conhecimentos tradicionais, a sua forma de produzir de forma sustentável, orgânica, entrem nesse mercado e passem a fazer parte e desenvolver a região. A importância dele estar aqui nesse lugar local é a questão também da legislação, de ver esses gargalos que a gente encontra e uma proposta da gente avançar um pouquinho mais na proposta dos fitoterápicos, plantas medicinais, óleos, hidrolatos, questão dos florais. A expectativa agora é ampliar o cultivo das plantas medicinais, fortalecer a produção de fitoterápicos e incentivar a participação de jovens, além de avançar na criação de uma cooperativa para fortalecer a comercialização desses produtos. Voltamos ao estúdio. Que bela iniciativa, hein, Felipe Bastos, para as mulheres de Chapecó, oeste de Santa Catarina. O nosso abraço, o nosso carinho. A Prefeitura de Florianópolis preparou uma programação especial ao longo de março para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Isso com atividades voltadas ao empreendedorismo, direitos, saúde e bem-estar feminino. Tá vendo aí o telão, a nossa programação? Pois então, as ações começam no sábado, dia 7, com o evento Elas Mais, no bairro Campeche, com palestras, painéis e também networking. No dia 9, ocorre a Alvorada Delas, em frente ao Ticem, com a distribuição de materiais informativos sobre os direitos das mulheres e também mudas de flores.
Já no dia 10, será realizada uma palestra sobre violência e também diversidade, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil. Anotou? Agora é só aproveitar e comemorar o seu dia nesse mês de março, que é todo dedicado a elas. 19h10. Vamos então para o Litoral Norte, porque neste fim de semana tem programação especial e gratuita para as mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Quer saber aonde? A Cris Pinheiro te conta. As atividades gratuitas para as mulheres aconteceram durante toda a semana e encerram neste sábado, a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, na Praça Genésio Miranda Lins, com muitas atividades gratuitas para as mulheres, especialmente em Balneário Camboriú. As atividades relativas ao Dia Internacional da Mulher vão acontecer no domingo, a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia, na Praia Central, bem em frente à Praça Almirante Tamandaré. Foi organizada uma programação bem especial, com atividades gratuitas também, para todas as mulheres aí se movimentar. Tem atividades na areia, tem atividades no mar, inclusive com canoa havaiana, aulas de dança, aulas de sling dance, mamães e bebês também nessa conexão, e também sorteio de ingressos para as principais atrações turísticas de Balneário Camboriú. Nesse domingo, a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia. Tem atração para todas as mulheres ficarem ainda mais lindas, mais relaxadas, interagirem e curtirem o Dia Internacional da Mulher. Amanhã em Itajaí e no domingo em Balneário Camboriú. Volto com você ao estúdio. Para as mulheres da região norte, Alto Vale, Balneário, Itajaí, o nosso carinho também, Cris Pinheiro. Agora 19h12. Vamos voltar a Blumenau ao vivo, porque tem um alerta para os motoristas. É informação, utilidade pública. É o Tá Na Hora para todo estado. Obras importantes vão acontecer na cidade. Ô PC, dá detalhes aí. Ih, rapaz, o PC daqui a pouco está posicionado, hein? Ó, concentração do PC. A gente está refazendo aí, né, o contato com o PC. Você viu que ele estava ali, né? Ostentando aquela categoria de sempre, o nosso camisa 10. Daqui a pouco ele volta trazendo detalhes ao vivo. Agora a gente vai com a previsão do tempo. No sábado, o tempo segue estável em Santa Catarina, com a previsão de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento e também a possibilidade de granizo, principalmente na metade leste do estado. No litoral, a chuva pode ser mais intensa, especialmente à noite, aumentando o risco de enxurradas. As temperaturas máximas ficam entre 30 e 33 graus nas áreas próximas ao Paraná, entre 25 e 29 nas demais regiões e não passam dos 24 na Serra. A gente tem aqui, olha só, o nosso cenário, extremo oeste, máxima de 33. A gente tem aqui no litoral norte, máxima de 31. Lá a possibilidade de chuva, mas o sol deve aparecer no decorrer do dia. No litoral, o mesmo cenário, com máxima de 29 e mínima de 15. No sul, chove também, mas o sol aparece com máxima de 32 e mínima de 15 graus. Agora vem comigo aqui, porque a gente vai colocar algumas cidades para você. Na tela do nosso Tá Na Hora, Xanxerê. Olha como é que vai ser Xanxerê. Ih, prepara o guarda-chuva, o morcegão. Xanxerê, chuva, mínima de 18, máxima de 27. Isso vale para Palhoça, na Grande Floripa, com máxima de 28. Mafra, o solzinho aparece, mas a chuva predomina, máxima de 28. Uruçanga, mesmo cenário, máxima de 29. Em Urubici, chove, máxima de 23 graus. E no domingo, olha, no domingo não vai ser diferente, com muitas nuvens e também previsão de temporais, com raios, rajadas de vento e possível granizo, principalmente no litoral e também nas áreas próximas ao Paraná. O vento sul ganha força, as temperaturas ficam mais amenas e o mar agitado, com ondas entre 2 e 2,5 metros, especialmente entre o litoral sul e a Grande Florianópolis.
Tubarão, dia chuvoso no domingo, com máxima de 25. Dionísio Cerqueira, máxima de 29. Um domingo de chuva também. Em Itajaí, mínima de 22, máxima de 27. Chove por lá. Rio do Sul, não muda. Mínima de 17, máxima de 27. Em Biguaçu, a chuva dá uma trégua. Solzinho aparece. Mínima de 20 e máxima de 27 graus. A seguir, nova lei prevê instalação de câmeras de monitoramento em... Não. Cemitérios. Câmera de monitoramento em cemitério, mas para quê? Qual a finalidade? Aonde? Daqui a pouco a gente conta depois do intervalo. Uma honra ter a sua audiência aqui na tela do nosso Tá Na Hora. Santa Catarina, que privilégio ter a sua participação. Uma boa noite de sexta-feira para você ligada ou ligado aqui no SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. Uma nova lei sancionada em Joinville promete reforçar a segurança nos cemitérios públicos da cidade. A medida prevê a instalação de câmeras de monitoramento para tentar coibir casos de vandalismo e furtos nesses espaços. Ou seja, Renato Santos, até os nossos queridos entes não têm mais sossego, né? Tem que botar uma câmera para saber se não vai ter nada furtado. Nem para descansar em paz na eternidade a gente consegue, Renato. Pois é, Cleiton Ramos, é que a criminalidade está existindo até mesmo dentro dos cemitérios. São muitos os casos em que a polícia, a guarda municipal foram chamados pela população que tem ente querido, sepultado nos 10 cemitérios aqui da cidade, que esses vagabundos, essa é a palavra mais correta, estavam roubando material metálico para trocar por droga. Isso aqui na cidade de Joinville, viu? E aí também tem aquele problema da sujeira. Muitos vereadores disseram que receberam reclamação de pessoas fazendo aquele trabalho para segurar o marido, o namorado ou para encontrar a pessoa amada e no dia seguinte ficava toda aquela sujeira em cima dos túmulos. Além, é claro, também da depedração desses locais. E aí, a Câmara Municipal discutiu o assunto, foi aprovado por unanimidade e agora sancionado pelo prefeito Adriano Silva. Diante dessa sanção, fica autorizada a instalação de câmeras de monitoramento nas 10 unidades aqui da cidade de Joinville. Eu conversei com o autor desse projeto que traz mais informações. Veja aí. Famílias que ficam aflitas, tristes por ir no cemitério e ver o vandalismo. Capelinhas destruídas, roubos alumínios, depredações, utiliza o cemitério para uso de drogas, rituais ilegais. E com esta lei agora aprovada, essas câmeras vão trazer segurança, vão inibir, coibir, identificar essas pessoas que fazem essas maldades. Então essa lei ela é uma grande vitória para Joinville. Além dos roubos, além da depredação, Cleiton, ainda tem aqueles casos de pessoas que querem namorar, que não têm dinheiro e vão para esses locais, você sabe para quê, né? Essas câmeras também vão servir para inibir esse tipo de prática em cemitérios aqui da cidade de Joinville. Com essas informações, eu desejo um ótimo final de semana para você. A gente volta, claro, que na segunda-feira com mais informações aqui do norte do estado. Cleiton. Eu sou inocente, eu não sei para que é não. Para quê, Renato? Você sabe, né, Cleiton? Namorar, furunfar, palavras usadas por quem tem mais de 30 anos, né? Eu, você, que tem mais de 30, enfim. Valeu, Renato Santos. Eita, que barbaridade. A gente ri, mas é sério, né? A que ponto chegamos, né? Pois é. Se bem que, câmeras não mudam nada, né? Eles roubam igual, furtam igual, é coisa de louco. Alguns bairros de Florianópolis podem ter redução no abastecimento de água no sábado. Isso porque a Casan vai instalar uma nova adutora na ponte Pedro Ivo Campos, que vai transportar o maior volume de água na região continental para a ilha. A Érica Garda está chegando agora ao vivo e vai explicar melhor para a gente. Érica, quais são os bairros que podem sofrer com a falta de água amanhã, sabadão? É isso, Cleiton. Essa redução deve começar às 6 horas da manhã e seguir até às 6 horas da noite, amanhã, então, sábado, dia 7. Agora eu já vou pedir para o pessoal rodar uma tela que a gente preparou
para explicar para quem está em casa, então, em quais bairros vai acontecer essa redução. Então, a gente tem Agronômica, Trindade, Santa Mônica, Itacurubi, Saco Grande, Monte Verde e João Paulo. No norte da ilha, podem ser afetados Santo Antônio de Lisboa e Cacupé. Já na região continental, o abastecimento será reduzido no bairro Vila Aparecida. Importante a gente lembrar que essa obra já foi concluída. O que está sendo feito agora é o desligamento da antiga adutora e o repasse à instalação dessa nova. Uma obra aí que ultrapassa já os 10 milhões de reais, então fica esse alerta para os moradores desses bairros. Além disso, pode ter uma redução em outros bairros como Centro, Córrego Grande, Pantanal, Carvoeira, Saco dos Limões, Costeira do Pirajubaé, Carianos, Prainha e José Mendes. Então, diversos bairros aqui em Florianópolis, muitos moradores vão ser afetados. Esse trabalho que deve começar às 6 horas da manhã e seguir até às 6 horas da tarde. Então, fico alerta para quem quer se planejar, lavar roupa e tudo mais. Amanhã realmente tem que pensar de uma forma mais consciente. Cleiton, volto contigo. Um bom final de semana. Para você também, Érica, que começou com a gente na última segunda-feira, fechando com chave de ouro, a nossa nova colega de trabalho e mandando ver, Érica Garda, de Porto Alegre, Nova Prata, para todo mundo. Olha só, vamos lá colocando o zap, pessoal participando, manda aí pra gente na tela. Olha só, a participação da galera aqui na 2, pode ser? É na 2 ou não? Só me confirma aí, Rodrigão. Pode ser na 1 então, sem problema, meu jovem. Raquel de Joinville, a mulher da minha vida, mãe, Dona Dete, meu pilar, exemplo e a coluna da nossa família. Eu te amo. Te amo 1.000 milhões, mãezinha. Feliz Dia da Mulher, meu amor. Opa, tem foto? Colocou a fotinho? Olha aí, que legal, que bela homenagem. Valeu, Raquel. Valeu, Dona Dete. Karina Joinville, feliz Dia das Mulheres para minha mãe Marise e para minha tia Jane Maura, perdão. E para mim, que no Dia das Mulheres é o meu nível. Karina, parabéns, hein? No dia 8 de aniversário. Parabéns, Karina. Felicidades, tudo de bom. Maravilha, tem mais? Tem. A Juliana de Bituba, boa noite, Cleiton. Dia da Mulher é todo dia. Tanto que Deus diz que somos seu grande exército e somos um vaso frágil. É delicado e por isso merecemos amor e respeito. Que venha mais amor pro mundo. Valeu, Juliana. Obrigado. Maicon Tchereder, desejo um feliz e um dia de muita bênção à minha mãe Isaura Duarte Lamin, nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma mulher guerreira, amo muito. Valeu, Maicon. Mandou fotinho da mamãe também, coisa linda. Parabéns, mamãe. Tem mais, não? Daqui a pouco a gente pode colocar mais aí. Olha, o mês de março é marcado pela campanha Março Lilás, que chama atenção para a prevenção do câncer de colo do útero. É uma doença que ainda apresenta números preocupantes em Santa Catarina, mas que pode ser evitada e até curada quando descoberta cedo. Acompanhe na reportagem. Marli tem 49 anos. Há 5 descobriu um câncer de colo do útero. O diagnóstico veio depois de um sangramento e de um exame de rotina. Eu descobri por sintomas de sangramento, né? E esse sangramento me assustou bastante. Fui à ginecologista, né? Eu sempre faço o preventivo a cada ano. Só que como o meu problema é genético, né, já se identificou ali. Então, eu fiz biópsia, né, foram feitos vários exames e nesse exame foi feita a biópsia, né, e da biópsia já constatou o câncer de colo do útero. O tratamento foi intenso. Marli passou por uma cirurgia radical para a retirada do útero. Depois enfrentou 28 sessões de radioterapia. Mas 1 ano e 8 meses depois, veio uma nova batalha. Exames mostraram metástase nos 2 pulmões. Ela precisou passar por quimioterapia e por uma nova cirurgia. Casos como o da Marli ainda são comuns em Santa Catarina. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, 880 novos casos são registrados por ano. A taxa é mais alta que a média da região sul e do Brasil. Câncer de colo do útero é causado, na maioria das vezes, pelo vírus HPV, mas também é um dos tipos de câncer que podem ser prevenidos. A importância e a grande
pedra de toque, né? A grande virada é justamente a vacinação, né, dessa população. O SUS hoje oferece gratuitamente, na faixa etária dos 9 aos 19 anos, ela foi estendida para diminuir essa incidência de câncer de colo uterino, que ainda ela é bastante significativa. Desde décadas é orientada que a mulher procure, né, o posto de saúde, faça exame ginecológico de rotina para a população mais carente, para a população que tem acesso à saúde suplementar, que vá ao ginecologista. Quando descoberto no início, o câncer de colo do útero pode ter até 100% de chance de cura. Por isso, especialistas alertam: prevenção e exames regulares podem salvar vidas. A relação do câncer de colo uterino com o vírus do HPV é algo extremamente importante, porque isso o torna quase que 100% prevenível. Se eu previno o contato com HPV, eu estou prevenindo o quê? O surgimento do câncer. Então, quando a gente descobre uma doença dessa, eu acho que a gente precisa se reconectar conosco e saber: aconteceu, respira fundo e vai curar. Porque se você esmorecer, tudo isso piora. Então, quando a gente consegue manter equilíbrio, que a gente sabe que não é fácil, mas se a gente descobre e pega o caminho certo, os médicos certos, o tratamento certo, tudo caminha com mais leveza. Que belo exemplo, hein? Parabéns, guerreira, e a todas as mulheres. Chamada agora do nosso SCC Meio-Dia, Maristé. Olá para você que está acompanhando, Tá na Hora Santa Catarina. Boa noite, Júlia, Cleiton. Segunda-feira, aqui no SCC Meio-Dia, o nosso encontro começa às 11 horas da manhã. E a gente traz, claro, as principais informações ao vivo de todo o nosso estado, previsão do tempo, comentário político e tudo o que vocês precisam saber sobre o nosso estado. Lembrando, às 11 da manhã, eu e o Zanotto esperamos vocês, hein? Até lá! Obrigado, Maristé. Para a gente encerrar, vamos colocar o nosso cartão postal. Estamos na contagem regressiva para o primeiro centenário da Ponte Hercílio Luz. Contagem regressiva toda quarta-feira, programa sempre trazendo aí todos os programas uma matéria especial. Cor de rosa, em homenagem à mulher. Parabéns, todas as mulheres do Brasil!